Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar mais um novo tutorial de Grasshopper, falando ainda sobre a parte básica de montagem de parâmetros, e hoje eu vou falar sobre range e function, que são funções e alcance, que ele utiliza de partes para montar um trajeto, e é o que a gente vai fazer hoje, utilizando ainda um seno ou um cosseno. Então eu vou começar aqui montando o range em si. Vou chamar ele aqui com range. Ele trabalha com duas coisas, o domain e o number of steps. O domain é o domínio, que ele cria uma série de números, ou vetores, ou coisas que utilizam de listagem, e ele vai me dar um resultado. Então ele utiliza de dois componentes e resulta em um fator. Eu vou chamar aqui um number slider para ficar controlável, então eu vou colocar aqui um valor de 10 e outro um valor de 100. Number of steps 100, e assim eu controlo o que eu quero. Pronto, vou deixar aqui e vou colocar aqui mais ou menos na vista top, acho que tá bom. Então eu tenho aqui já disponibilizado. O que eu vou poder criar com esse range aqui, né? Então eu venho aqui no vector, que é o vetor, e vou criar point, só que ele é um point, construct point, que é o XYZ. Então eu vou colocar ele aqui, e ele utiliza de 3 posicionamentos para criar um ponto, e o resultado dele é um ponto. Você está acostumado a colocar um ponto aqui simplesmente, e ele vai utilizar dessas coordenadas. Então se eu colocar esse range aqui no X, ó, ele vai me dar esse fator. E se eu quiser colocar um Y, agora com Y a gente vai trabalhar com uma outra coisa, no caso cosseno, por exemplo. Vou dar um cos aqui, cosseno, vou passar o resultado pelo cosseno, transformar em Y e encaixar aqui. Então automaticamente o Y está sendo controlado por um cosseno. Se eu quisesse mudar isso para seno, eu trago o seno, mesma coisa, ó. Entra com X, sai com Y. E aí ele faz um seno. Então é assim que a gente utiliza basicamente um seno e um cosseno. E a gente já consegue visualizar como que ele funciona. E se eu quiser, por exemplo, aumentar isso daqui, né? Ou deixar ele com uma distância maior, eu poderia fazer de uma forma simplificada, utilizar um multiply aqui, ó. Vou utilizar o multiplication, que a gente viu lá no matemática. Vou trazer aqui um valor de 10 ainda, e eu vou multiplicar esse seno, ó. Eu vou utilizar o seno, vou multiplicar, colocar por 1 aqui por enquanto, e o resultado eu vou colocar no y. Por enquanto ele está igual porque ele é 1. Aí eu vou dobrar aqui, ó, dobrando por 3, por 4, por 5, é assim até 10. Então nós temos aqui um multiplicador desse seno, ó, que ele vai interferir exatamente nessa dispersão. A questão é que o domínio ainda ele é o mesmo, né? Então a gente precisaria, no caso, se eu quisesse esticar, por exemplo, porque o seno em si ele foi amplificado, mas a distância do domínio não foi ainda. Então a gente pode colocar um controlador nesse fator. Então eu já vou separar aqui essas duas partes, vou dar um Ctrl G para agrupar, e ele vai criar esse retângulo aqui para mim, ó. E aí eu sei que pertence a essa parte de multiplicação. Antes de entrar com o range aqui, eu vou fazer um evaluation, né? Que ele vai fazer uma avaliação do domínio. Em versões anteriores ele era o evaluation, ele fazia uma avaliação de números para dar um resultado. A troca disso vai ser o domain. Então eu vou utilizar o domain aqui, só que é o construct domain, que ele vai estar aqui no maths. Ó. Esse que é o construct, ele utiliza de A e B, e ele utiliza uma interpolação aqui como resultado. O between que ele chama aqui, né? Que é entre um e outro, entre o A e entre o B. Então eu vou entrar aqui com o domínio de 100, vou copiar esse aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, copio esse, coloco o domínio que eu já tenho aqui, ao invés de eu linkar direto aqui, eu utilizo o resultado no domínio. Aí eu vou ter um controle maior, por exemplo, aqui nesse caso do domain start, ele a partir de que ponto que ele vai começar. Agora uma segunda intervenção que a gente pode fazer e que a gente possa controlar esse seno, por exemplo, que seria quase que um multiplicador também. E uma forma de você utilizar o seno como uma função já inclusa. Então eu vou colocar aqui uma função, ó. A função é o seguinte, ele roda qualquer tipo de cálculo aqui dentro. Se você quiser fazer operadores matemáticos, você pode montar uma fórmula aqui, pode ser uma Bhaskara, se tu quiser. Você coloca aqui, se o resultado for correto e funcionar para o que você precisa, ele vai dar um valor aqui, que você utiliza depois. Então no caso que a gente vai fazer aqui, essa fórmula vai ser o seguinte, eu não criei ela, eu estou utilizando aqui uma referência que eu sei que funciona. Então ela vai ser o quê? O seno multiplicado pelo x vezes o y. Aí a gente precisa de uma terceira função, que no caso vai ser o z, multiplicando tudo isso aqui, né? Não precisa ser maiúsculo nem minúsculo, só utilizar o asterisco aqui para simbolizar a multiplicação. Ó, se eu botar aqui um multiplicador, dá o asterisco. Então é isso basicamente.
poderia clicar aqui nas funções e ir somando, né? Calculando, ó, y, x e tal. Então, ok. Ele vai ficar vermelho porque ele não tem nenhum input. Então, normal que aconteça isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que fornecer os inputs para ele poder utilizar os valores que vêm naquela fórmula. Então, o resultado desse range aqui eu vou utilizar como x. Preciso do y e preciso do z ainda. Então, eu vou copiar aqui esse slider e Ctrl V para o próximo. Só que aqui eu tenho só x e y, ó, mas eu vou dar um zoom aqui. Nesse evaluation eu tenho mais aqui, ó. Eu adicionando mais, eu tenho esse novo input. Coloco num, coloco no outro. Aí sim ele tem um resultado, e com esse resultado que eu já tenho seno, coloco no lugar do y. E aí você vai ver que vai ficar diferente aqui, né, ó. Isso por conta do controle aqui dos sliders agora, ó. Então eu tenho que imaginar que ele tem uma série de controladores agora, e a gente vai se encontrando, ó. Uma escala nesse fator, e aqui eu tenho os steps, que eu posso aumentar e diminuir, ó. E o domain, que é o range, né? Ó, o start, eu vou aumentar esse daqui. Eu vou colocar 200 aqui, só para a gente ter um valor bem esticado, ó. Aí eu posso aumentar bastante. E aí eu tenho essa relação, steps posso aumentar, ó. E aí eu vou controlando esse domínio, ó, utilizando o seno. E alguns valores ele vai ficar estranho porque ele deve ser um cálculo matemático fracionado. Se ele fraciona, ele deve dar esse resultado diferente do esperado. Mas em algumas situações que, ó, números redondos, provavelmente, ele vai coincidir com esses valores. Então ele fornece uma série de posicionamentos que vão ser inseridos aqui no número de pontos. É interessante, né, porque o ponto ele consegue identificar onde cada um vai ficar. E aí você poderia ligar, por exemplo, dois conectores desse com linhas e aí criar uma superfície, por exemplo, né? Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar com pontos no Grasshopper de uma forma mais simples, mas que se você consegue dispersar alguns pontos, você já vai entender que basicamente é assim que funciona situações mais complexas, onde você domina outros fatores e você tem um resultado visual. Então, por enquanto é isso. Deixe um comentário, alguma recomendação. Se você faz de alguma forma diferente, deixa nos comentários também, porque eu utilizo o Grasshopper há pouco tempo, então eu queria trazer realmente as funções que o programa fornece e mostrar a parte simples dele, né? Porque é importante a gente poder começar a entender o plugin que seja complexo ou não, mas que possa ser visual essa exemplificação. Não esqueça de deixar um like, clica no sino se inscrevendo também no canal para você receber notificação por e-mail e assim fica mais fácil de receber novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.